Boa tarde, galera. Estamos aqui para a última aula do primeiro módulo do YouCat School. A gente vai falar um pouco sobre a igreja e temos um convidado especial, que é o Luiz, que participa da pastoral do Crisma e que está sempre junto com a gente. E ele vai nos ajudar. É um alto estudioso da igreja, adora estudar sobre a igreja e vai trazer muita contribuição. Fala, senhor Luiz, beleza? Fala, Marcos, tudo bem? Beleza. Boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite. Fui convidado pelo Michael hoje para estar aqui e vamos ver o que podemos fazer, né? Bom, vamos lá, a gente vai... Primeiro vamos consagrar a Nossa Senhora, né? Rezar uma Ave Maria, pedindo para que ela seja a nossa intercessora nesse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Então vamos começar com a primeira pergunta. 343. Como nos ajuda a igreja a ter uma vida boa e responsável? Bom, a igreja, como fundação imposta por Cristo, que Cristo na verdade é o caminho, a verdade e a vida, ela nos coloca muitos assuntos e muitas maneiras de seguir a verdade, de seguir a Deus. E é nessa função principalmente que a igreja se fundamentaliza para discutir com a gente uma maneira responsável e correta de se viver a vida. É basicamente isso, pela igreja ser uma instituição criada por Cristo, que nós conseguimos. Ela nos ajuda com os sacramentos. Sim. Os sacramentos toda a nossa vida. No batismo, depois quando a gente está na fase de criança com a primeira Eucaristia, depois quando somos jovens com a Crisma, depois quando decidimos entre o matrimônio ou a ordem e a unção dos enfermos. E sem esquecer a confissão, que vai por toda a nossa vida, né? Todas as vezes a gente tem que confessar. Quanto mais a gente se confessa, mais puro nós ficamos. Então nossos pecados são absolvidos pelo Padre e por Deus. Sempre tem que ser por um Padre. Por quê? Porque ele é a persona de Cristo. E a Eucaristia também nos ajuda a ser essa força, né? Essa força que a gente precisa para conviver nesses dias difíceis, nessas turbulências. É assim que a igreja nos ajuda, né? Lembrando que os dois pilares da igreja sempre foram Maria e a Eucaristia. Sem os dois não há como ter uma vida cristã católica de verdade. Temos que sim venerar e amar muitíssimo a mãe querida e também comungar sempre, né? Agora entrando no outro, 344. Por que intervém a igreja em questões éticas e assunto da vida pessoal? Essa é uma coisa interessante. Tem muitas pessoas que tentam falar mal da igreja. Não, porque a igreja não tem que se meter em questões éticas, em questões da vida social. Mas não. É sabido de qualquer pessoa que o Papa ele é infalível quando fala em questões de moral e de fé. Então, além disso, né, quando ele fala de questões de moral e de fé, quando ele fala ex cathedra, ou seja, ele fala para toda a igreja. Então, o Papa ele pode se pronunciar sim, infalivelmente em questões morais e em questões de fé. Por isso, então, que além de não só nos evangelhos a gente ter uma profunda reflexão, né, de como a gente vive na vida, a igreja tem também essa função e essa missão de nos levar, né, principalmente para esse lado bom que é da vida social e da vida... A igreja tenta nos humanizar. Hoje, quantas pessoas vivem como sub-humanos? Cheios de pecados, cheios de coisas erradas. Quando você... Por que a igreja? A igreja não põe regras por pôr regras. Ela põe para nos humanizar, para nós sermos pessoas melhores. Por exemplo, por que a gente deve obedecer, honrar pai e mãe? Porque obedecendo nosso pai e mãe, eles querem nosso melhor. Por que nós devemos ser fiéis no casamento?
Por quê? Porque se a gente não for fiel no casamento, a gente vai causar problemas sociais, problemas na nossa vida. São todos esses pontos. A igreja tenta nos humanizar, principalmente nos tornar humanos. Quando estamos sem os 10 mandamentos, quando a gente vive abaixo dos 10 mandamentos, fora dos 10 mandamentos, a gente vira sub-humano. Isso que a sociedade hoje está vivendo. Somos sub-humanos e vivemos nessa sociedade onde cada um só pensa em si, um só briga com o outro e não tem essa paz, essas coisas do espírito que a igreja tenta colocar. Concorda? Exatamente. A gente colocar esse lado humano que nós temos dentro da gente, só que a gente não fortalece, né? Justamente essas regras que a gente fala, nossa, é absurdo isso, mas não. Se você vê, tem uma razão pra gente... A igreja é sábia, né? A igreja é sábia. Ela tem 2000 anos. Ela não foi fundada ali no fundo de quintal e faz 2 meses. A igreja não é algo que qualquer um pode falar mal sem ter um conhecimento. Você tem que saber. E se você for ver bem, a igreja tem muitas razões para fazer o que faz, né? E se você for ver bem, ela é a única instituição que pode fazer isso. Por quê? Jesus instituiu a igreja. Ele deu o poder da chave do céu ao Pedro, ao Papa. Então, por isso que a igreja tem sim essa força e esse dever de nos tornar mais humanos, de tornar-nos cristãos verdadeiros e católicos. O 3, 4, 5. Quais são os 5 preceitos da igreja? Acho que é bom a gente falar e dar uma explicadinha. Sim. O primeiro preceito é participar na Eucaristia aos domingos e festas de guarda, renunciar a trabalhos e outras atividades que firam a natureza do dia santo. É a gente participar dos dias em que a igreja está presente, né? O domingo, que é o dia do Senhor, e o dia santo, que são dias dedicados a festas cristãs, festas católicas. Então, comungar, de você participar da Eucaristia nesses dias, é de suma importância. De suma importância porque você participa da igreja, né? Com certeza. Você participar, e são poucos os dias santos. A maioria da igreja no Brasil já transferiu para o domingo, então acho que são 3 que não são de domingo, né? São, basicamente a Semana Santa, que mais? Tem alguns dias de santos, por exemplo, no caso do Brasil. Dia 8 de dezembro, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje mesmo dia de finados, dia 2 de novembro, e são dias que a gente tem sim a obrigação de fazer a comunhão com a igreja. Daí o segundo é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Pô, eu sou sujo pra caramba, eu não aguento ficar confessar uma vez por ano, mas a igreja exige uma vez só por ano. Eu, se pudesse, se tivesse disponibilidade de padre, eu confessaria todo mês, porque eu sei o barro que eu sou feito, eu sei das coisas que eu peco, mesmo no pequeno, e a gente precisa sempre estar limpo para viver a comunhão com Deus, né? Lembrando, né, que assim, todo mundo é quase que obrigado a confessar-se pelo menos uma vez por ano, principalmente por ocasião da Páscoa. Inclusive, até o Papa é obrigado a confessar-se uma vez por ano. Ele escolhe algum padre, algum bispo que possa confessá-lo e confessa. Confissão com um padre, com um bispo. Exatamente. Nada de eu vou me confessar direto com Deus. Eles não têm essa autoridade sobre eles mesmos, porque eles pecaram e têm que pedir perdão a Deus, né? Então eles não têm essa força, né? Então até o Papa é obrigado a confessar. Tanto que se você for ver bem a história de São Padre Pio, ele obrigava todos os seminaristas deles a confessarem a cada 8 dias. Ou seja, seminaristas confessando a cada 8 dias. Imagine só como que é fundamental que a gente comungue, que a gente confesse, né? Que a gente esteja limpo, que a gente esteja em paz com Deus, né? Que a gente esteja perdoado. Essa do Padre Pio, mas é muito boa. É muito boa, porque assim, tanto pra gente ficar em paz, quanto pra gente não esquecer nossos pecados. É bom que quando a gente se confessa, quando a gente vê que a gente começa a fazer coisas erradas, a carne prevalece sobre o espírito, tenha certeza, é o momento de você se confessar, é o momento de você restaurar essa comunicação com Deus. Então é o momento onde você vai, se confessa, se sente livre de novo para poder fazer as coisas boas. Quando a gente começa a fazer coisas ruins, pode ter certeza, a confissão está longe. Tenho várias experiências comigo mesmo, não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Quando eu começo a fazer cagada, é que eu tô sem confessar.
preciso começar a confessar. E daí a gente vai lá e confessa, daí com certeza a gente renova isso e começa a fazer a coisa pelo Espírito, não mais pela carne. Justamente, né? Você tem essa... A gente tem a liberdade, a gente tem o privilégio de poder perdoar, de receber a absolvição dos nossos pecados pelo Padre. Isso na antiguidade não existia. Nós temos hoje na igreja. E a gente pode receber receber a absolvição dos pecados a quase qualquer momento pelos padres. Então, olha que presente, né? Terceiro, comungar pelo menos na Páscoa. Olha isso, ele só pede pra gente comungar na Páscoa. Eu acho muito pouco, eu preciso da força. Todo domingo eu vou lá e tento comungar. Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de comungar diariamente. Porque é a nossa força, como católico, é a força, é o que nos restaura, o que dá força pra gente viver nesse mundo com tantas guerras, tantos ódios, né? Na Páscoa, a gente tem que comungar pelo menos na Páscoa, porque é o maior momento da igreja, é o maior momento do ano litúrgico. É quando acontece a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento primordial do ano litúrgico, que a gente é convidado a confessar-se, pelo menos. Obviamente que é muito bom confessar-se todas as semanas, comungar todas as semanas e, se possível, também todos os dias, né? É de suma importância. Guardar a abstinência e jejuar, o quarto. Na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. A gente também pode falar um pouco da sexta-feira, né? A sexta-feira é dia de jejum, é dia da gente fazer jejum e penitência. O que é jejuar? Por exemplo, durante o dia a gente fala, a gente não vai comer no almoço, a gente vai pular a refeição do almoço. Isso é um tipo de jejum. Vou fazer jejum de pão e água. Tem vários tipos de jejum. A igreja é muito rica em tipos de jejum. E quando a gente faz esse tipo de jejum, ou penitência, a penitência é deixar de comer alguma coisa que você gosta, por exemplo, deixar de comer carne na sexta, comer um doce na sexta, alguma coisa que você faz diariamente, você entra em comunhão com toda a igreja. O que te ajuda a isso? A conversão das almas dos ateus, né? Do pessoal que ainda não está na igreja. Também é uma comunhão. E as almas do purgatório também. É uma comunhão que toda a igreja faz, toda a igreja do mundo se une para esses jejuns, essas penitências de sexta-feira. É exatamente isso. Antigamente na história da igreja era comum ver pessoas que faziam jejum e as penitências todas as quartas e sexta-feiras do ano. Hoje em dia a gente não tem tanto esse costume, mas antigamente tinha. Algumas novas comunidades têm como regra de vida quarta e sexta ser jejum. É importante mesmo. Muito importante isso. A quinta, prover as necessidades materiais da igreja. O que você diz disso? Bom, o que é isso? A igreja sempre tem necessidade, seja de, pano para fazer túnica, seja de algum dinheiro para pagar as contas de eletricidade, seja de comida para doar aos pobres. Ela sempre tem a necessidade de bens materiais. E é nossa obrigação, nosso dever também prover isso à igreja. Por quê? Bom, primeiro porque a igreja... Dízimo, né? Porque é o dízimo, né? A igreja vai usar isso por uma boa causa, né? Então, nós somos convidados também a doar os bens materiais para a igreja, no sentido de ela usar para as coisas boas. Sim, para ter, por exemplo, para ter a Santa Missa no domingo, claro. Quanto que vai de energia? Ventilador, luz, projetor, vinho, vinho, a hóstia, tem que comprar. Tudo isso aí tem um custo. Tem um custo. E o dízimo é justamente para manter essa obra, né? Ajuda a providência de Deus para manter essa obra. São esses os 5 preceitos da igreja. São simples, para todo mundo cumprir. Eu não vejo dificuldade. Vocês veem? Eu acho que não, né? Acho que é simples. Acho que é muito fácil, né? Os preceitos da igreja são simples, são muito básicos pra gente conseguir fazer, né? Então, dá pra cumprir certinho, assim. Dá pra cumprir certinho. Para que 346? Para que servem os preceitos da igreja e qual obrigação implicam? Eu vou ler aqui, dar uma explicação. Os 5 preceitos pretendem recordar com suas exigências mínimas que não se pode ser cristão sem esforço moral, sem concreta participação da vida sacramental da igreja e sem solidariedade. Eles são vinculativos para todo cristão católico. Ou seja, a gente não pode ser um verdadeiro cristão sem participar
desses 5 preceitos da igreja. É suma importância que a gente participe pelo menos desses 5. Se for possível, ainda mais do que esses 5. Se for possível. Isso é o mínimo, né? É o mínimo, é o mínimo do mínimo, é muito básico. A gente é convidado sim a participar efetivamente da igreja e sermos cristãos. Sermos o corpo da igreja. Sermos o corpo da igreja, sermos o corpo místico e o corpo presente da igreja. O corpo visível e invisível da igreja, né? O invisível é o espiritual. Somos convidados sim a ser esse corpo da igreja. E nisso que implica esses 5 preceitos. Nós conseguimos ser essas pessoas, nós conseguimos ser verdadeiros católicos, né? Implica nisso. Nós conseguimos ter uma vida moral justa, nós conseguimos ter solidariedade com nossos irmãos, nós conseguimos ter, enfim, muitas das coisas que sem a igreja nós não conseguiríamos ter, né? É isso que implica e para isso que serve, né? Para a gente conseguir ser verdadeiros cristãos e católicos, né? Tem um negocinho que ele fala: sede santos como é santo o vosso Pai que estás no céu. Com certeza esses preceitos nos ajudam a sermos santos, né? Sim, buscar essa santidade. O Pai do céu também é santo. 347, nossa última pergunta. Por que motivo a dupla moral é uma acusação tão pesada contra os cristãos? Dupla moral, na definição que aparece aqui no Yucat, é quando você prega uma coisa, mas você não cumpre. É muito fácil a gente falar de Deus, é muito fácil a gente falar, poxa, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus nos ajuda, mas e viver essa fé? Isso é dupla moral. Por que é uma acusação tão pesada contra os cristãos? Porque se a gente fala e não cumpre, que exemplo a gente dá? Então, é muito fácil falar, agora cumprir já não é tão fácil, né? Queremos ser apóstolos, mas não queremos ser discípulos. Exatamente. Discípulos é aquele que escuta a palavra e põe em prática. O apóstolo só vai lá, vai fazer a ação. Mas hoje o que a igreja mais precisa são de discípulos. Pessoas que leiam a palavra, a boa nova, e além de ler, põe em prática. Putz, eu preciso sair evangelizando todo mundo. Não, faça o simples. No seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Não precisa fazer grandes obras. As pequenas obras são que nos santificam. A gente não precisa fazer, vamos fazer obras gigantes. Se a gente não chega em casa, a gente vai no, por exemplo, vamos supor, a gente é animador de Cristo, mas chega lá, veste uma máscara. Vai lá, faz tudo legal, tudo bonitinho, daí chega a sair na vida, vai fazer tudo coisa errada. Chega em casa, não consegue conversar com o pai. Chega no trabalho, não consegue respeitar o próximo. Só fica falando crítica. Então, precisamos fazer o pequeno. Porque o pequeno, muitas vezes feito, se torna grande. E daí sim, a gente seremos santos e daí seremos discípulos. E discípulos seremos exemplos. É isso. E não só ficar no blá, blá, blá. Como diz um amigo meu, falar até papagaio fala. Se pegar o papagaio lá e fazer ele decorar o evangelho, ele vai falar. Mas eu quero ver o papagaio pôr em prática. Ele não vai ter porque ele não tem essa consciência. Agora nós temos essa consciência e precisamos pôr em prática isso. Exatamente. Esse convite de novo, né? A gente colocar em prática, a gente ser o exemplo e conseguir viver. Pôr em prática a gente fala, né? Pôr em prática as verdades de Cristo, a verdade da igreja e seguir mesmo o caminho de Deus. E até onde a gente conseguir, né? Nós somos imperfeitos, mas buscamos a santidade. Com a Eucaristia a gente se torna melhor. Com a Eucaristia, com Maria, Vou agradecer o Luiz, a gente já vai acabando aqui. Depois a gente vai conversar um pouco como vai ficar o segundo módulo. A gente ainda está discutindo ainda como vai ser feito. Mas assim que a gente vai colocar tudo no Facebook. Espero que vocês continuem estudando o Yucat nas suas casas, leiam, mandem suas perguntas, suas dúvidas, vamos batendo papo online, vamos conversando. O Yucat foi feito para isso, para a gente bater papo assim, que nem foi eu e o Luiz aqui batendo um papo sobre esses cinco tópicos do Yucat. Mas a gente pode bater pela internet. Putz, eu li isso. E aí, o que diz? Vamos conversar. Eu acho que é importante essa troca de ideias. É esse jeito novo de estudar o catecismo da Igreja Católica. O Yucat, que o Papa nos deu. Dê sua última palavra aí, Salud. Então, a gente é convidado sim a estudar Yucat. Eu agradeço muito ao Michael pela essa oportunidade de estar aqui.
poder falar algumas palavrinhas, né? E é isso, vamos estudar, vamos discutir sobre esses tópicos, não só eles, né, mas todos os tópicos do Yucat, e também, se possível, estudar também o catecismo. O catecismo Aqui ele sempre remete à parte onde está o catecismo. ele sempre remete à parte do catecismo, ou seja, aqui ele dá aquela pinceladinha, Aquele start. Pra você buscar o mais Aí ativa a sua curiosidade, você vai no catecismo e acha. É esse convite, né, que eu faço também a vocês hoje, para que vocês consigam também, né, seguir o CAT e estudar o catecismo. Boa tarde, ficamos por aqui. Tchau, tchau.